Seja bem-vindo a mais um episódio dessa série de vídeos sobre trabalho em Malta. E a convidada de hoje é a Camila. Ela veio e voltou de Malta já umas 2 vezes, foi intercambista, já trabalhou em loja de souvenirs, representante de medicamentos e agora ela trabalha na área de iGaming como Affiliate Manager. Vamos conhecer a trajetória dela aqui em Malta? Seja bem-vinda, Camila! Obrigada! Que bom que você está aqui para contar um pouquinho dessa história aqui em Malta, que teve idas e voltas, né? Verdade. E como que você veio parar aqui? Você veio como estudante? Você veio já direto para trabalhar? Como que foi esse teu início de história com Malta, assim? Bom, tudo começou em setembro de 2017. Eu vim para estudar inglês também. Então, no Brasil eu sou do Sul, eu morava no Nordeste, eu era casada, eu me separei e voltei para o Sul. Uhum. E nessa de o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar no quê? Ou, enfim. Eu encontrei uma amiga minha, que eu falo que ela é uma das minhas mentoras, e ela falou, vai estudar inglês, vai pro mundo, vai, né, tu estás com tempo, estás relativamente com dinheiro, porque a gente tinha uma empresa, eu vendi para ele a parte da empresa, então eu estava mesmo perdida, onde que eu vou começar agora? E de fato, foi um momento muito bom da minha vida e muito importante eu ter tomado aquela decisão naquela hora. E foi assim, eu fui numa agência de viagens, eu falei, eu não falo inglês, eu não tenho visto americano e eu detesto inverno. O que tu tem, né? Começa o que você tem para me oferecer? E foi assim que eu descobri Malta, eu nunca tinha escutado falar sobre Malta. Dei um Google, vi que era próximo da Grécia, que na época um dos meus sonhos era visitar a Grécia, então eu falei, Malta, foi assim que eu decidi, beleza, foi lá. E foram 3 meses estudando inglês. Depois desses 3 primeiros meses eu voltei para o Brasil, mas obviamente para quem não falava nada, 3 meses não era o suficiente. E como eu não tinha passaporte, etc, eu tive que ficar 3 meses no Brasil, fora da zona Schengen, né? E daí depois de 3 meses eu voltei e continuei estudando, comecei a trabalhar em lojinha de souvenir aqui e ali, mas sempre por 9 meses eu fiquei estudando em escola de inglês, matriculada mesmo como estudante. Você veio 3 meses, voltou pro Brasil com essa mentalidade de já querer voltar para Malta. Exato. Aí você veio, daí que você começou a trabalhar com essas coisinhas. Isso, eu comecei assim. de novo a estudar, foram 3 meses em cada escola diferente. Então eu comecei, quando eu voltei em 2018 de volta, foi primeiro estudando. E acho que depois de, sei lá, uns 2 meses eu comecei a trabalhar finais de semana na loja de souvenir, mas o objetivo principal, eu via aquele emprego como uma escola que eu não precisava pagar. Porque era uma loja de souvenir dentro de um resort, então tu escutava os accents de todos os tipos e nacionalidades. Sim. E como que foi pra você conseguir essa vaga, assim, sendo que você tinha um inglês mais básico? Não, eu tinha uma amiga que conhecia uma amiga que estava procurando alguém, e daí era aquela coisa, na época... Networking. E assim, como eu falo, né, naquela época era tudo mato, a gente não tinha muito esse negócio de documento e tal, como eu estava com visto de estudante, estava tudo certo, eu estava só fazendo bico no final de semana. Mas era uma amiga de uma amiga, aquela coisa. Daí deu certo. E o dono da lojinha de souvenir tinha uma agência de viagens, e daí com a história da agência de viagens, Bruna, que também, um beijo pra ela, minha amigona, minha comadre, me colocou na agência de viagens, e foi aí que a gente iniciou o processo de visa, de work visa, mas naquela época, como eu era a primeira pessoa aplicando, e de novo, era muito, muito difícil há 4 anos atrás, não deu certo. Então, meu visa foi recusado, eu tive que esperar. Ah, chegou a ser recusado? Recusado. Aí a gente entrou com appeal, né, com pedido de revisão, e foram 6 meses Mas qual foi o motivo, assim? Algum documento, eu acho que eu lembro que eu botei o meu certificado de curso de inglês junto, e eu acho que na verdade aquela parte para botar algum certificado deveria se eu tivesse validado algum certificado meu de universidade. Ah, entendi. Então foi um documento que eu não precisava ter mandado, foi um documento extra, e daí eles não entenderam porque eu não tinha validado aquele curso de inglês. E aí foi exatamente isso, foi por isso que recusou. Então eu tive que dar entrada no pedido de revisão, dizendo que na verdade, aquilo era um curso que eu fiz em Malta, não tinha por que fazer, como chama, a validação do certificado. Exato. Mas enfim, foram 6 meses, e daí na época eu falei, bom, o advogado da empresa também falou, é melhor a gente cancelar todo o processo, daí você faz tudo de novo. E o sentimento nesse momento, assim, de
você já tá assim com um pezinho lá, né? Pra você conseguir o teu visto de trabalho, pra morar aqui, né? Trabalhando e... E não deu. Mas, enfim, naquele momento eu tava, coincidentemente, com passagem já comprada pro Brasil, que era meu aniversário. E a ideia já era que eu teria o meu ID em mãos para poder ir pro Brasil, viajar. E, no fim, isso tudo aconteceu. O advogado realmente indicou a gente a cancelar o processo. E aí, sei lá, uma semana depois eu já estava indo pro Brasil, porque eu já tinha comprado aquela passagem, eu não tinha cancelado ainda, estava com esperança que ia dar bom até o fim. E foi aí que eu acabei passando os outros 3 meses no Brasil de novo. E por lá, como eu já estava, vamos dizer ali, foi 9 meses estudando inglês em escola de inglês. Então ali eu já estava me sentindo um pouco mais confidente para poder aplicar para vagas onde eu tinha experiência no Brasil. E aí que é a tua primeira oportunidade para você conseguir o teu visto de trabalho mesmo. Exato. Mas aí você já foi aplicando do Brasil para essas vagas ou você veio de novo para cá? Não, do Brasil. Então assim, tinha uma outra amiga minha, Fran, também maravilhosa, outra pessoa que seria legal trazer aqui. Fran já trabalhava, acho que ela foi inclusive uma das primeiras brasileiras que trabalhou como representante de medicamentos aqui. E ela trabalhava numa empresa e ela me falou, olha, tem uma vaga rolando em outra empresa, enfim, normal, a gente sempre fica sabendo, né, quando tem. E eu apliquei para outra empresa. Eu fiz uma entrevista na época pelo Zoom, não sei, lá do Brasil, foi ok a entrevista, mas eu já estava com a minha passagem tudo certo para voltar em maio. Então, meio que eu achei que quando eu voltasse, eu teria uma segunda entrevista, ia ver como é que seria. E nessa, quando eu voltei em maio, eu fui lá na empresa, achando que eu iria para a segunda entrevista, e eles já me apresentaram para a empresa toda, essa é a nova funcionária, já está tudo certo, vamos dar entrada no processo de visa, e assim que demais! Foi. E você já tinha experiência com essa área de medicamentos, representação? Sim, no Brasil eu trabalhei por 3 anos como propagandista, é o nome da profissão no Brasil. E depois disso eu trabalhei como representante de vestuário, então eu sempre trabalhei na área de vendas, na área comercial, enfim. Então, quando eu apliquei aqui, obviamente, né, o currículo e todo como tua chama, experiência. A recommendation letter. Como sim, chama? Carta de recomendação. Carta de recomendação. Tudo isso eu tive que já pegar do meu employee lá no Brasil. Eles, inclusive, para aplicar o Visa, eles mandam um e-mail lá pro gerente da empresa que eu trabalhei, dizendo se é verdade, perguntando se é verdade você aquela não carta. Inventou essa carta aqui. Então, assim, é bem... Enfim, daí foi aí que eu comecei a aplicar para vagas de representação, quando eu vi que eu já estava com o inglês mais ok. Aí, em relação a esse teu primeiro visto, nessa primeira empresa que você entrou, como que foi esse processo? Ele foi longo? Foi rapidinho? A tua própria empresa que aplicou foi por agência? Como que foi, assim? Porque na época, né... Também era. Eu fui também a primeira pessoa a aplicar a Visa lá, mesmo que era uma empresa já relativamente maior, tinha, sei lá, 30, 40 funcionários, mas todo mundo era europeu. Nós contratamos um advogado na época. Era um advogado que prestava serviço para essa questão de Work Visa. Então a empresa fez tudo, no sentido, pagou para ele fazer tudo. Eles foram bem rápidos, vou dizer. Eu acho que, inclusive, meu primeiro visto de trabalho foi um dos mais rápidos, eu acho que saiu, na verdade, para falar a verdade. Demorou, acho que 1 mês e meio, 2. Nossa, é bem rápido. Isso foi em 2019. E, claro, né, como eu falei, teve a ajuda desse advogado que fez toda a prestação de serviço. Então foi tranquilo, tipo, ele ia falando pra você o que você precisava mostrar de documentos e... Isso, então não teve nada muito, sei lá, diferente ou difícil de achar, porque ele sabia tudo como fazer, ele dava toda a instrução pro nosso gerente, pro RH, enfim. Então foi relativamente rápido, 1 mês e meio, 2 no máximo. Ah, assim. Legal, então tranquilo. Foi tranquilo, não foi 6 meses. E quanto tempo que você ficou nessa primeira empresa? Foi quase 1 ano, foram 10, 11 meses. E aí surgiu a vaga na outra empresa, que era a empresa que a minha amiga trabalhava na época, Fran. E essa história é muito engraçada, porque ela sempre fala... A empresa que eu trabalho, vocês gastaram dinheiro à toa, porque eu queria indicar a Camila e, na verdade, quem me achou foi uma headhunter no LinkedIn. É mesmo? Não foi a Fran que fez Foi, e mesmo era pra você trabalhar lá. Né? Era pra ser, não tinha jeito. Ela falou, você devia ter pago pra mim, não pra headhunter. E foi assim, uma headhunter entrou em contato comigo no LinkedIn, falou que tinha uma vaga disponível. E eu...
muito receosa, muito, acho que isso é uma coisa de quem tem visto de trabalho, a gente sempre fica um pouco, meu Deus do céu, imagina se eles souberem que eu fui para uma entrevista e eles vão me demitir e eu vou ter 10 dias para poder sair. Então, assim, eu acho que a gente tem um pouquinho, eu tô tentando trabalhar muito hoje em dia, isso em mim, depois de 5 anos, mas eu acho que a gente tem um pouquinho daquela síndrome do cocô do cavalo do bandido, porque porque a gente não tem o passaporte europeu. A gente não tem a segurança nenhuma, então eu acho que a gente... Naquela época foi um pouco assim, eu fiquei com medo, porque eu não tinha nenhum ano de empresa, etc. Conversei com a Headhunter e foi bem bacana. Foi aí, acho que na segunda entrevista, que eu descobri que, na verdade, era a empresa que a Fran trabalhava. Nossa. Rimos muito, todo mundo. E, enfim, daí comecei lá, fiquei 2 anos lá. E é muito legal, é muito diferente comparado com a rotina de um representante de medicamentos no Brasil, né? E qual seria, tipo, essa maior... O que você mais via de diferente nesse sentido? Aqui em Malta, por exemplo, são distribuidoras que têm exclusividade com marcas. Então, no Brasil, eu trabalhava numa marca específica. Aqui não, aqui vai ter uma empresa que vão ter várias marcas, até porque nem comporta ter várias empresas aqui. Então, essa é a primeira diferença, que tu pode estar trabalhando com uma marca aqui, de repente, com outra, mas dentro da mesma empresa, dentro da mesma distribuidora. Claro, nem preciso falar em relação à língua, né? Que Língua, obviamente. E era só você e essa tua amiga Fran que falavam que eram brasileiras. O resto, todo mundo... Éramos 3 estrangeiras. Eu, a Fran e uma menina do UK. Esqueci. Enfim, não sei, não lembro. Mas de brasileira era só nós duas. E no meio de vários malteses. E aí, né, aí a gente tem que aprender umas palavrinhas maltesas para saber se comunicar. Você consegue formar uma frase em maltês? Eu sabia perguntar qual era a última pessoa que estava esperando o médico. Porque sempre que eu ia esperar um médico para ver o médico, eu precisava saber quem que era a última pessoa. Você já decorou essa frase? Minulahar, alguma coisa assim. Gente, aprenda um maltês. Minulahar Tabib, porque Tabib é médico, Tabiba é médica. Então tem umas palavrinhas que a gente foi obrigada a descobrir. Mas assim, eu acho que a principal diferença, é claro, além da questão das marcas, terem várias marcas numa empresa só, e a questão da língua, obviamente, né? E lembrando, né, que eu estudei 9 meses em escola de inglês e quando eu entrei na indústria farmacêutica, eu continuei estudando por uns 2, 3 meses aula particular, porque era uma coisa muito específica e técnica. A gente não aprende a falar sobre band-aid, curativo e kits primeiros socorros nas aulas de inglês. E era isso que eu vendia na época, né? Então... Mas isso foi importante, talvez não, com certeza, né, pro teu inglês evoluir demais. Total, muito, com certeza. E é muito legal, assim, depois dessa história toda, enfim, hoje em dia eu tô no iGame, já vamos falar sobre isso, mas eu recebi mensagem há um tempo atrás do meu professor de inglês, que ele tinha encontrado umas anotações antigas, da época que a gente fazia aula, e ele falou algo assim: Camila, encontrei aqui meus papéis. Que engraçado, você preocupada como é que falava band-aid, curativo há uns anos atrás, e hoje em dia você está representando uma empresa de iGame numa conferência em Londres. Você deveria estar muito proud of yourself. Né? Porque eu tô, eu falei, ai, essas horas, sabe? Você fala, cara, que legal. Quando tu vê, assim, toda a trajetória, né? Tudo que tu passou. Putz, isso é muito E às vezes legal. tu não lembra, e tem alguém que vem, chega e te lembra, né? Então é legal. Tipo, você lembra lá naquela época que você tava, né? Ralando pra tentar falar. É muito legal isso, né? Não, isso foi muito bom. E quanto tempo você ficou lá, então? Quase 2 anos. 2 anos. Então, foram 3 anos trabalhando nessa indústria, né? Farmacêutica, sim. E o que te fez ter esse clique de mudar, né? Ou não foi um clique, foi uma oportunidade de você ir para esse mercado de iGame, né? Que vocês que acompanham todos os episódios aqui dessa série sabem, né? Que a maioria tá... É um negócio aqui em Malta. inserido nessa área de iGame, né? Então, o que aconteceu é que eu não sou formada em farmácia, não sou farmacêutica. No Brasil, é muito comum ex-bancários trabalharem como propagandistas ou, enfim, ou pessoas, sei lá, do marketing ou coisa assim. Ex-bancários, que eu acho que a gente acaba... Eu era bancária. Então você entrou nessa estatística. Nem era bancária, eu trabalhava numa cooperativa de crédito, mas era uma instituição financeira. Eu acho que quem trabalha em instituição financeira tem esse negócio que a gente
venda, né? É muita venda. Então, no Brasil era muito comum ter ex-bancários, pessoas que trabalhavam em instituições financeiras, virarem propagandistas. Dificilmente tu vai ver um farmacêutico ou um médico trabalhando Sim. como propagandista, porque eles, né, estudaram para ser farmacêutico ou para ser médico, não para vender ou Sim. convencer um médico a prescrever determinado produto. Aqui não, aqui era a maioria dos propagandistas, pelo menos malteses, eram farmacêuticos. Nossa, interessante. E aí eu senti essa distância, esse negócio que eu sabia que eu não ia conseguir chegar em determinado nível de, inclusive de salário, enfim, responsabilidade, porque eu sentia que exigia aquele negócio, ela não é farmacêutica. Então ela não pode Não subir. pode, não tem como. Por mais que eu já tinha experiência no Brasil, eu tinha um pouquinho de experiência aqui também, mas eu sentia que existia esse bloqueio. Era como se a minha certificação, minha graduação de administração em empresas e finanças não valesse nada para aquilo que eu estava fazendo, porque não. E nessas de desabafo, enfim, a gente, né, depois de... Estava 4 anos morando aqui, encontrei com uma das minhas amigas no final de semana de praia e estava conversando com ela, ai, poxa, lá aconteceu isso, meio que pedi um aumento, mas aí, né, eles meio que deram essa desculpa aqui porque eu não sou farmacêutica. Meio resistentes, né? Então, meio que dei uma brochada, tá? Não sei, assim. E ela, na época, ela já era team lead num cassino, e ela me falou, Camila, tem vaga no nosso time para ser affiliate manager, por que tu não aplica? Eu falei, primeiro, o que é affiliate manager? Que isso? Segundo, tu é doida? Eu preciso de visto, eu não tenho experiência em iGame. E ela é da Ucrânia. Ela falou, eu também preciso de visto, eu tô lá com visto. O que tá falando? Eu falei, mas tu tinha experiência, tu trabalhava. Não tem problema, essa vaga é para ser júnior, a gente vai treinar desde o início, aplica. Ela ficou um mês Te convencendo. me convencendo a aplicar. E aí, depois de um mês, eu falei, tá bom, vou aplicar, vamos ver. E foi nessa, ela disse, a gente precisava de alguém que tivesse experiência em vendas, alguém que tivesse um perfil comercial. Que é totalmente a tua bagagem, tu né? já tinha, exato. Então, aprender sobre iGaming vai ser uma consequência. Então, confia em mim e vem. E foi assim, eu apliquei, deu tudo certo, faz exatamente 1 ano. Então, foi no ano passado na Sigma, que é uma conferência que acontece aqui em Malta. Era a minha primeira semana de trabalho, andando naquela conferência pensando, meu Deus do céu, que coisa foi essa que eu fiz? Porque assim, conferências muita gente, é o dia inteiro, são 3, 4 dias de eventos, isso e aquilo. Eu pensava, gente, eu sou velha pra essas coisas, nem E era a tua primeira semana de trabalho, você já tava naquele... Nem vou ter ritmo, nem imunidade pra conseguir dar conta disso, meu Deus. Mas é a cada 3, 4 meses que tem conferência, então dá certo, dá pra dar uma recuperada. Mas como foi esse processo de entrevista, né, como que foi a tua confiança naquele momento de, eu não tenho conhecimento com iGame, né, mas eu tenho experiência com vendas. Como que foi essa entrevista? Teve muitas fases? Como que foi esse processo, assim? Primeiro eu tive entrevista com a minha colega e com o manager dela na época, e isso também é outra coisa que foi um pouquinho difícil pra mim pra entender, assim. Ela me indicou, ela falou, não, eu tenho a Camila, eu conheço ela, eu quero que ela realmente aplique, porque ela é uma pessoa que eu tenho certeza que vai desenvolver. E isso é muito comum também de acontecer indicação, as pessoas referem um ao outro. Ela, no caso, não ganhou bônus porque seria conflito de interesse, né? Ela estaria contratando para o time dela. Mas se não, geralmente tem muito disso aqui na maioria das empresas de iGame, quando tu indica alguém para trabalhar e essa pessoa ficou pelo menos os 6 meses de probation, você ganha um bônus também. E bônus bons, né? Uns bônus bons. E eu, na época que jamais pensei que em algum momento da vida eu estaria em iGaming, eu ajudei também, tinha uma amigona que trabalhava na época na Evolution, eu ajudei várias pessoas a entrarem, ajudei ela a ganhar bônus também, indicando as pessoas para entrar. Então, pra mim sempre foi uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer comigo. Primeiro, por não ter passaporte. Segundo, por não ter experiência nenhuma na área de iGaming. E aí, quando aconteceu, foi isso mesmo. Ela indicou, fiz a entrevista com o gerente direto dela, que foi bem informal, foi bem mais uma conversa do que uma entrevista em si. Eu acho que ele confiava muito na opinião dela, enfim. E aí, a segunda, isso foi a primeira entrevista, a segunda foi com o RH. Que foi terrível. Por quê? Foi horrível. Foi, nossa, eu falo assim, gente, vocês realmente me contrataram? Assim, porque a minha entrevista com o RH foi a pior de todas.
Por quê? Eu não sabia muito bem como lidar. Eu acho que talvez eu deveria ter conversado com a minha amiga antes. Porque eu não queria colocar no sentido de... Foi ela que me indicou, foi ela que me convenceu a vir aplicar e tal. Eu queria colocar que eu estava interessada na vaga. Pra não parecer que você tava alheia, né? Não, eu caguei tudo. Porque ela falou, mas por que... A menina do RH, por que tu quis aplicar pra Cassumo? Eu falei, não, porque eu vi a vaga no LinkedIn. Não vi. Mas por que Cassumo? Tem tantas outras vagas no LinkedIn. Por que Cassumo? Eu falei, não, porque... Não, eu acho que... Então assim, Que você gente, ficou tentando convencer ela e foi se terrível. convencer, né? Não, foi terrível. Eu não queria deixar claro que eu conhecia alguém que estava me indicando a aplicar naquela vaga. O que Pra não parecer tem que você não nada de merecia, errado. né? Exato. Nada a ver. O que não tem absolutamente nada de errado. Isso é a coisa mais comum que acontece aqui, né? Indicações, etc. E mesmo que ela não fosse, de fato, a minha líder naquele momento, se ela estivesse em outro departamento, mesmo assim, por que tu quer aplicar para Cassumo? Ah, porque a minha amiga que trabalha aqui falou que adora trabalhar aqui. Pronto! Ó, já fica a dica pra você que está assistindo. Não enrola, enrola, gente. Não enrola, sério. Fala a verdade. Eu tive sorte que deu bom, mas pode ser. Essa mulher do RH até hoje não fala comigo na empresa. Acho que ela não gosta de mim. Tem uma coisinha. Teve alguma coisa, ela falou, não aprovei a contratação dessa menina. Gerente, dane-se, a gente vai pegar A gente vai pegar ela mesmo. Ela é boa demais. Não sei, podemos né? perder. Pelo jeito, deve ser. E aí Não, deu mas certo. foi Eles bom. aplicaram daí pro teu visto. Foi. Aí foi troca. Foi troca de visto. Isso, foi troca de visto. Demorou mais ou menos um mês, eu acho. Mas foi um processo sofrido pra mim, porque no momento que eu apliquei pra troca, de novo, né, gente? Quem tem visto de trabalho, a gente morre de medo de qualquer coisa. E nunca vai ser assim. Nenhuma empresa simplesmente pode te mandar embora like this. Do nada, né? E tu tem 10 dias. Não, tu tem que ter warning, tem que ter razões, etc. Mas a gente sempre vai ficar com o na mão, como, né? E aí, para o processo de troca de visto, eu não podia avisar a empresa que eu estava trabalhando, então, porque Você podia tava ser ainda que trabalhando lá. porque podia ser que sim. não aprovava o meu visto pro Então você fez cassino. enquanto tava trabalhando na outra. Então imagina como é difícil pra Coraçãozinho gente. ficou. E então, assim, vamos dizer que foram uns três meses do processo inteiro, desde quando eu fui chamada para participar da entrevista até a hora que eu comecei a trabalhar lá. Então, dentre entrevistas, o processo de visto, pegar o ID, chegar lá, pegar o Blue Paper, ir no ID Malta com a Termination Letter, porque daí tem todo o processo também. Quando tu recebe a aprovação que está ok o teu Visa, aí eu tive que ir lá na empresa que eu trabalhava e falar, gente, tudo bom, obrigada. Tô saindo. E eu preciso da Termination Letter, porque eu preciso levar lá pro meu Visa. Ai. Então, assim, foi um processo um pouquinho mais rápido, muito mais bem organizado, óbvio, porque daí quando são, né, as empresas de iGaming, eles já estão meio que acostumados com isso, o RH já... Teoricamente deveria, né, já sabe mais ou menos como é. E todos esses você não precisou pagar a taxa, as empresas pagaram as taxas para você. Todos os meus vistos. Eu acho que todos os meus vistos de trabalho foram pagos a taxa pela empresa. Eu acho que ali nas duas primeiras empresas que eu trabalhei na farmacêutica, eu acho que eu paguei, o raio-x ou coisa assim, mas a taxa, os 280 euros. E dessa troca de empresa, de empregador, você lembra, assim, quais foram os documentos que você teve que dar? Porque é bem menos, né? É basicamente a mesma coisa. Vai precisar do contrato de aluguel, vai precisar do contrato de trabalho, vai precisar do raio-x. Coincidentemente, eu tinha renovado o meu visto com a empresa anterior há menos de 6 meses. Então, antes, quando eu fui trocar o meu visto para o cassino. Então, eu não precisei fazer um novo raio-x, porque eu tinha um raio-x de 6 meses antes. Ótimo. Ok, então pelo menos isso. Mas de resto, a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Não tem muito... Eu acho que é um pouquinho mais rápido só pelo fato de você já existir lá dentro do Identity Malta. Então, assim, um novo visto talvez seja um pouco mais demorado para te colocarem lá dentro, para tu existir lá dentro. Mas a troca eu acho que é mais rápido só por isso, mas documentação... É igual a renovação. Renovação, todo ano a gente precisa ir lá mostrar o meu contrato de trabalho, o contrato de aluguel. Enfim, raio-x, se vocês não... acho que a partir do 4º ano é que daí não precisa mais fazer raio-x. Então, assim... burocracia igual, do mesmo jeito. Todo ano, né? Todo ano. Todo ano tem que ir lá e renovar o teu visto de... Eu não sei como é que funciona, tem gente que tem o de 2 anos, eu não sei como é que funciona porque eu nunca fiz. Mas eu acho que tem alguma coisa pro Key Employee, eu acho que dá pra fazer a partir do 2º ano que você tá renovando, quando você é Key Employee.
dá para fazer para 2 anos. Não precisa fazer todo Já ano. melhora, né? Não tenho certeza, porque eu nunca fiz também, não sei, mas parece que essa informação, daí não precisa fazer todo ano, né? Já seria bom. É ótimo. Que é um saco. E como que foi essa... Ou você é Affiliate Manager, então vamos explicar pro pessoal o que um Affiliate Manager faz exatamente, né? Então, teoricamente, hoje no cassino eu sou B2B, então eu negocio, compro tráfego de pessoas que vão estar promovendo o nosso cassino. Então, a maioria dos nossos affiliates tem sites onde eles fazem reviews de cassinos, onde eles colocam quais são os melhores cassinos para jogar e etc. E aí as pessoas que estão interessadas em jogar, eles vão lá no Google e, né, hopefully, vai aparecer lá no Google as primeiras opções com esses sites que vão ter reviews para jogar. Ou também eu vou estar negociando com pessoas que trabalham com media buying, com PPC, que são os famosos ads que a gente vê nos apps, no YouTube. Então, essas pessoas têm agências que vão estar trabalhando, vamos dizer assim, vendendo esses ads, divulgando o nosso cassino. Então, a ideia maior é, claro, trazer players para o nosso cassino. Mas eu não tenho contato direto com o player, eu vou estar negociando com pessoas que vão estar promovendo, divulgando o nosso cassino para trazer players. E a coisa legal do affiliate, para mim, eu aprendi isso na indústria de iGame, mas assim, tem em tudo. Tu pode ser affiliate de tudo, de qualquer coisa, não só do cassino, né? Então, o marketing digital que está realmente vindo assim para ficar, eu acho que é uma experiência e uma posição muito legal e muito diferenciada que abre muitos horizontes. Desde quando eu comecei a trabalhar lá, assim, meu LinkedIn não para, assim, é bizarro. Eu não achava que tinha tanta demanda assim. para Até essa era uma coisa que eu queria te perguntar, assim, em questão de como que você vê essa área do iGaming aqui para brasileiros, né? Se você vê que já é uma coisa que, já tente já direto iGaming, né? O que você, assim... Eu acho que na vaga de affiliate, eu acho que tu tem que ter ou um mínimo de noção em marketing, ou um mínimo de noção comercial, vendas, Não dá coisa. pra você, tipo, chegar do nada. Do nada. Eu acho que tu tem que ter um pouquinho, porque assim, na função de affiliate, a gente vai estar trabalhando com os clientes, o affiliate manager, eu vou estar trabalhando com os clientes que vão ser meus afiliados. Então, vai ter aquele negócio, o customer service, que tu vai ter que estar conversando, atendendo e resolvendo os problemas dele. Por mais que ele não seja o nosso cliente final, ele é o meu cliente que vai trazer meu cliente final. Então, essa forma de como lidar, enfim, tu tem que ter alguma bagagem, alguma experiência com isso, ou com marketing digital, que pra mim foi também algo bem novo, porque eu tinha experiência com vendas, eu não tinha com marketing digital. E você entrou também numa área como gerente já, né? O nome da posição é bonita, mas não é. Não, mas já é uma posição acima, assim, de muitas outras, né? Assim, vamos dizer que o inicial para entrar no iGame seria o Game Presenter ou o Customer Service. Então, sim, teoricamente, vamos dizer você que já eu entrou num patamar acima. Numa outra posição. E, de novo, nunca achei nem que Customer Service seria alguma coisa que eu poderia trabalhar, porque... De novo, sem passaporte, sem experiência. Então, pra mim, o negócio de estar hoje em iGame é uma coisa que eu falava, cara, eu nunca pensei, assim. Nunca imaginei trabalhar com cassino online. Nem nos melhores sonhos. Eu acho que é uma coisa que acho que os brasileiros aqui, né, falam, que às vezes nunca tinha ouvido falar no Brasil. E aqui vê o quanto de oportunidade tem nessa área, né? E para diferentes posições, né? É isso que eu falo, assim, gente... Tem RH em cassino, tem financeiro em cassino. Então, por mais que tu não tenha experiência em cassino, pode ser que alguma experiência que tu tenha, tu pode estar trabalhando em determinado... Porque são empresas gigantes que precisam de todos os departamentos, por isso, tanto quanto TI, quanto tag, o pessoal que faz criação de site. Então, assim, claro, TI sempre foi um negócio, sempre vai ser muito aquecido. Só que mesmo que você trabalhe numa contabilidade, não quer dizer que você não vai poder trabalhar no iGame. Porque, né, claro, vai ter a questão de certificação, que talvez você vai ter que fazer algumas provas, alguns cursos, algumas coisas para validar a tua licença, dependendo da profissão que você tem. Mas sim, claro que tem. E
quando eu falo, a gente trabalha em cassino, daí eu falo, putz, agora eu tô indo pro Brasil, vou passar um mês lá e vou ter que explicar realmente, né? Porque a galera deve achar, assim, real, né? Que é, sei lá... Festa. Prostituição ou drogas, eu não sei. Eu falo, gente, é marketing, tá? Eu trabalho com marketing, com vendas. E você, até você comentou, né, que você viaja bastante aqui pela Europa, vai para essas outras convenções, né? Sim, geralmente tem de 3 a 4 conferências por ano. A maior de todas é sempre em Londres. E a primeira que eu participei foi quando eu comecei ano passado na Sigma aqui em Malta, que, de novo, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Então, a segunda que eu fui em abril em Londres esse ano, eu já estava com os meus meetings marcados, com os meus clientes, já foi assim, chique, já me senti gente grande, que eu estava fazendo as coisas sozinha, então foi super legal. Ali foi a primeira realmente conferência que eu falei, não, agora eu, né, já sei o que eu estou fazendo, já sei por que eu estou aqui. E depois nós tivemos em Amsterdã e tivemos em Barcelona também, outras 2 conferências agora desse ano. E cada vez mais, assim, cada conferência que eu vou, eu encontro com os partners que eu já encontrei pela primeira vez. Então, hoje em dia, a gente já tá brother, a gente já conhece a vida um do outro, a gente já criou realmente esse negócio do relacionamento que na área de vendas, na área comercial é tão importante, né? Criar e manter esse relacionamento com o teu cliente. Com certeza. E como que foi em relação à tua confiança, assim, com o inglês, né? Tendo em vista que você chegou com 0 inglês, como você falou, e agora você trabalha como affiliate manager, conversa com os teus afiliados. Você se sente já muito confiante com o inglês agora? Tipo, você já esquece tudo assim? Ah, sim, me sinto com certeza mais confiante, mas ainda assim, claro, tem algumas coisas. Eu tenho sorte de no nosso time, nós somos em 5, 6 pessoas, somente uma que é British. Todas as outras nós somos todos ou da Ucrânia, da Lituânia, ninguém é native speaking. Então todo mundo tá meio com o inglês como se começar. Sim. A gente tá todo mundo assim, tirando onda um do outro quando alguém faz algum mistake. Mas, claro que eu estou muito mais confiante, óbvio, do que quando eu iniciei, por exemplo, na farmacêutica, ou quando eu mudei de emprego para outra empresa da farmacêutica. E uma coisa que é engraçada hoje em dia é como no cassino que eu trabalho, a gente até então não trabalha com o Brasil, não tenho muitos clientes brasileiros, enfim, eu comecei recentemente a conversar com algumas pessoas, eu tive alguns clientes que são de Portugal, do Brasil, e a maioria das vezes eu acabo, inclusive, tem algumas nomenclaturas, alguns nomes, porque eu aprendi tudo isso em inglês, eu não aprendi em português, eu acabo fazendo supla, eu fico escrevendo metade em inglês, metade em português. E aí teve um deles até, inclusive, eu falei, ai, desculpa, né, não acha que é porque eu tô querendo mostrar que eu sei falar inglês, é que eu realmente não sei como se fala essa coisa em português, porque eu aprendi já em inglês, né, relacionado a affiliation e iGaming. Então, assim, ainda sinto, principalmente quando eu vejo que é um affiliate do UK, eu falo, meu, como é que vai ser a reunião com esse cara agora? Tomara que eu entenda. Você fica naquela coisa. Aí, às vezes, eu dou umas quebradas de gelo, eu falo, olha, eu espero que eu entenda pelo menos 50% da nossa reunião aqui, então, né? Você já manda uma dessa, vamos devagar. Ele já, não. Aí teve um cara de Liverpool. Ele disse, não, Camila, fica tranquila que tu não é a única, né, que tem problema em me entender. Eu falei, muito obrigada, né? Fico mais feliz que não sou a única. Fala um pouquinho pausado, que daí a gente já tá tudo certo. Resolvido. Mas esse cara que eu conheci de Liverpool, na verdade, era colega de um outro afiliado que é de London. E eu sempre falo, meu Deus, Jorge, eu não entendo o que tu tá falando. Quando ele me apresentou para esse cara de Liverpool, aí eu voltei, Jorge, eu encontrei alguém que eu entendo menos do que tu. Pode ficar orgulhoso que agora eu sei, agora tem alguém que eu entendo menos do que tu. E aí a gente ri, né? Porque, enfim. Mas assim, hoje em dia é muito mais confiante, com certeza. Mas assim, nem depois uma de um questão, ano, assim, né? Ano, né, aprendendo a língua e realmente no dia a dia, porque quando você... Eu acho que isso também tem uma diferença muito grande quando você estuda uma língua e você não está convivendo, não está realmente praticando, não vai ter o ritmo de aprendizado, não vai ser tão rápido quando você realmente está imerso. Hoje eu vejo, porque eu estou estudando espanhol, faço aula particular de espanhol uma vez por semana, por mais que eu tenha colegas e tal, então, mas a gente sempre acaba falando só o tal do olá que tá, não sabe muito disso.
E eu comecei a perceber que eu preciso começar a me forçar a assistir coisas também em espanhol, porque eu ainda continuo assistindo em inglês. E para que realmente eu comece a desenvolver mais rápido isso, por mais que seja muito parecido com o português, etc. Só que eu sinto que eu ainda tenho um pouco dessa insegurança de falar, porque realmente eu acho que é muito parecido com o português e eu acho que vai ser português. Então, então esse é o desafio. Então, realmente, assim, quando tu tá envolvido na cultura, quando tu tá realmente falando, escutando, assistindo, enfim, o aprendizado vai ser realmente mais rápido. Então, eu acho que um ano, né, considerando o meu período todo de escola e de colégio, de aula particular, foi realmente necessário, talvez seria importante até continuar, mas foi o mínimo que eu precisava para estar hoje no nível de segurança que eu estou hoje de inglês. Maravilhosa! E para você que está aí, né, curioso para saber, que todo mundo quer saber quanto que ganha um Affiliate Manager, como que seria? Você já vai fazer um ano, né, que você falou? Fez um ano. Como que foi a tua primeira proposta lá no início? Se já mudou esse valor? Sim, então, para um Affiliate Manager Júnior depende, claro, da empresa, mas geralmente vai ser uma faixa de 28 a 32 mil de salário por ano. Também tem os bônus mensais, que também vai depender da empresa, às vezes é mensal, às vezes é quarter. Então, quando eu entrei, eu não entrei ainda como Key Employee, então o meu salário era menor do que o valor X do visto específico para Key Employee. E agora, quando eu fui renovar o meu visa, como eu já tive um reajuste e tal, eu já consegui ser renovado o visto para o Key Employee. O que demorou do mesmo jeito, tá, gente? Demorou um mês, eu fiquei chateada, chegou a minha hora de fazer o visa do Key Employee, demorou mais de um mês do mesmo jeito. Geralmente em 7 dias, 2 semanas no máximo. Pelo menos todo mundo que eu escutei foi isso. No meu caso, não. A gente já falou sobre esse visto em alguns outros vídeos, né? Mas reforçando, é aquele um empregado altamente qualificado e que tem um valor X, né? Acima de 30 mil por ano, né? Exatamente. Tem o valor X, daí tem que meio que comprovar high skills. Mas, enfim, teoricamente esse visto deveria demorar de 5 dias a 10, sei lá, para ficar pronto. Mas não aconteceu comigo. Não foi o caso dela. Não foi. Mas deu tudo certo. Renovei, tá tudo ok, ID na mão. É isso que importa, né? No final das contas. Verdade. E agora, assim, olhando para toda essa tua trajetória, desde que você veio lá como intercambista com a sua malinha para mudar totalmente de áreas, né, do que você estava vivendo no Brasil, para hoje, você trabalhando, vivendo aqui em Malta, teu visto de trabalho. Como que você vê essa trajetória, assim? Ou até mesmo resumir numa palavra ou num sentimento, o que você vê, assim? Eu acho que a primeira palavra que eu posso colocar é coragem, porque eu acho que foi mesmo um ato de muita coragem, de realmente sair do meu país. Enfim, toda a minha história, a separação, voltar para casa dos meus pais, decidir sair do país, vir para cá sem falar nada. Então, assim, acho que exigiu muita coragem de mim. E agora, mais que nunca, claro, a superação, né? De fato, como eu falei várias vezes aqui, de eu nunca ter nem imaginado que eu estaria trabalhando no que eu trabalho hoje, fazendo o que eu estou fazendo numa empresa de cassino. Então, acho que coragem e superação são os resumos, assim, da minha história. E uma dica para quem está assistindo ali, que está pensando em vir trabalhar aqui em Malta, às vezes está inseguro, está ainda lá no Brasil, o que você diria hoje para quem está nessa posição, assim? Eu acho, gente, que é ilusão vir pra cá achando que você vai ser gerente de qualquer coisa sem inglês. Então, assim, se você realmente tem essa... eu vim pra cá realmente pra estudar inglês, então eu não tinha nenhuma ideia de migrar. Mas se você já tem essa ideia, estuda, se prepara com o inglês primeiro, realmente pesquisa quais são as questões de profissionais que tem de opções aqui em Malta. O LinkedIn, eu acho que é a melhor ferramenta. Nas 2 vezes que eu consegui emprego na indústria farmacêutica foi pelo LinkedIn. Mesmo que eu tinha pessoas dentro da área, mas foram headhunters que me acharam. Então, no iGame, mais do que nunca, desde quando eu comecei na minha posição de Affiliate Manager, eu recebo semanalmente recruiters ou pessoas que trabalham realmente nos cassinos. Então, assim, tem que estar preparado, tem que estar realmente... ou você vem para estudar e na humildade, que realmente vai passar por muitas coisas, vai trabalhar em loja de souvenir, vai fazer limpeza se for o caso, não tem nada de errado nisso, porque é nessa que a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Então, acho que a humildade de saber onde você está, para poder sim chegar onde você quer, é o essencial, assim, para realmente buscar os seus sonhos. Eu acho que é fundamental.
Ai, que demais. Obrigada por você ter, também. né, cedido aí de seu tempo para essa Obrigada conversa. a você, Muito gente. legal. A gente sempre tá aprendendo muito, né, com o pessoal que vem aqui. É, muito bom, muito bom. E se você que está aí assistindo gostou muito, deixa o seu curtir e seu comentário aqui embaixo. Tem alguma dúvida para Camila, né? Fale aí, deixa tudo certinho. E se você tem alguma outra sugestão de outro profissional, outra área que você quer ver aqui no canal, nessa série de vídeos de trabalho em Malta, também deixa aqui nos comentários. É isso? É isso. Se inscreve no obrigada. canal, né, gente? Também se pô. inscreve aí para acompanhar os conteúdos. Dá um like lá. Dá um like. E é isso, obrigada de novo, Obrigada Camila. também, obrigada, gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau.